Muito bem, pessoal, nesta aula vamos continuar as regras e restrições à utilização como crédito do ICMS destacado dos documentos fiscais de aquisição ou de utilização de serviço de transporte ou comunicação relativas às etapas anteriores. Nas aulas passadas vimos várias restrições e vamos continuar ao estudo dessas restrições agora, continuando no estudo da nossa Lei Complementar 87. Vamos lá. Artigo 20, parágrafo 3º. É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou à prestação de serviço a ele feita. Inciso 1. Para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior. Ora, então como é que funciona isso? Nós já vimos na aula passada que se a etapa anterior for isenta ou não tributada, não gera crédito para a etapa seguinte, para ser abatido no débito da etapa seguinte. Mas também neste caso não vai gerar crédito. Ou seja, se aquela matéria-prima que entrou vai ser utilizada, ou a mercadoria que entrou, consumo, no caso consumo matéria-prima que entrou, e vai ser utilizada na saída de um produto, utilizado um produto cuja saída é não tributada. Então aquela matéria-prima não gera crédito, porque a saída do produto dela resultante não é tributada pelo ICMS, salvo se essa saída for para o exterior, porque se for para o exterior, é mantido o crédito relativo às etapas anteriores, por força, hoje em dia, inclusive, da Constituição Federal, uma determinação da Constituição, no seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. É uma exigência constitucional no sentido de que não haja incidência do ICMS na exportação e seja mantido o crédito relativo às etapas anteriores. Essa já era uma exigência da Lei Complementar 87 desde 1996. Mas a partir da Emenda Constitucional 42 passou a ser uma exigência constitucional. O fato de que vai ser mantido o crédito relativo às matérias-primas ou que foram utilizadas na saída de produtos destinados ao exterior. Mas aí você pode pensar o seguinte: Borba, eu estou aqui pensando, eu não sei que vantagem isso traria para um exportador. Se o cara só exportar, que vantagem ele vai ter em ser mantido o crédito? Ele nunca vai ter débito para abater esse crédito. Ele nunca vai ter débito, porque ele só exporta. Ele vai acumular crédito em cima da mesa dele, vai acumulando aquele monte de crédito e vai fazer o quê com aquele crédito? Se ele nunca vai ter um débito para poder abater o crédito. Ora, neste caso, nós vamos ver, ele pode, esse resultado desse saldo chama-se crédito acumulado decorrente de exportação. Esse crédito acumulado decorrente de exportação, ele pode ser transferido para outros estabelecimentos, utilizado para pagamento do ICMS na importação, utilizado para pagamento de dívidas do ICMS para o Estado. Então, a empresa um fiscal lavrou uma auto-infração cobrando imposto e multa de uma empresa. Se ela for exportadora e tiver crédito acumulado, ela pode pagar essa auto-infração com crédito acumulado. Então tem uma série de detalhes que ela pode utilizar esse crédito acumulado decorrente de exportação. Porque abater no débito, realmente ela não vai poder, porque ela só exporta, ela nunca vai ter débito. Então observe que na exportação há um duplo benefício fiscal. Além de não haver incidência na saída, é mantido o crédito relativo às etapas anteriores. Agora, não sendo exportação, se a saída não for tributada, não gera crédito na etapa anterior. Então vamos adiante. Então, o parágrafo 3º é vedado o crédito para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributado, estiver isenta, salvo se for para o exterior. Depois, inciso 2, para comercialização ou prestação de serviço.
quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas para o exterior. Então veja que no inciso 1 é para integração no consumo, no processo de industrialização ou produção rural. E no inciso 2 é uma mercadoria adquirida e vai ser revendida. Então não vai gerar crédito à aquisição de uma mercadoria se a futura saída for isenta ou não tributada, salvo se destinada para o exterior. Porque, neste caso, é mantido o crédito. Voltando para mim, é aquela história do duplo benefício fiscal. Além de não ter incidência na saída, é mantido o crédito relativo à entrada, tanto a matéria-prima utilizada na industrialização, quanto da mercadoria adquirida para revenda e, no caso, para exportação. Legal? Muito bem, mas tem mais detalhes. Vamos adiante. Artigo 20, parágrafo 4º. Deliberação dos Estados na forma do artigo 28, ou seja, através de convênios regulados nos termos da Lei Complementar 2475, que é um dos tópicos que nós vamos estudar, que é aquela lei que regula como os convênios relativos a benefícios fiscais serão concedidos e revogados com relação ao ICMS. Então, deliberação dos Estados dessa forma poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte a vedação prevista no parágrafo anterior. Ou seja, voltando para mim, pode ser determinado que, fora a exportação, porque a exportação já está definida inclusive pela Constituição Federal, que em outras operações cuja saída da mercadoria não seja tributada, seja mantido o crédito relativo à etapa anterior. Ok? Esse é um benefício fiscal chamado manutenção de crédito. E é um benefício fiscal como qualquer outro benefício fiscal relativo ao ICMS, que só pode ser concedido através de convênios entre os Estados e Distrito Federal, celebrados nos termos da Lei Complementar 2475. Ok? Maravilha. Então, cuidado. Por ser um benefício fiscal, depende de convênio entre as unidades da federação. Agora, se é no caso de exportação, aí não tem mistério. É mantido de qualquer maneira o crédito, não depende de convênio entre as unidades, porque não é um benefício fiscal, é uma determinação constitucional. Ok? Vamos adiante. Parágrafo 6º do artigo 20. Operações. A redação desse dispositivo dá um susto, porque parece complicadíssimo, mas é algo muito fácil. Operações tributadas, de acordo com o parágrafo 6º, posteriores às saídas de que trata o parágrafo 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas, sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários, ou, quando autorizada em lei estadual, outras mercadorias. Volta para mim. Ô, Boba, mas a Boba, agora eu fiquei confuso, Boba, que redação é essa, Boba? Que eu fiquei louco aqui, muito fácil. Olha como a figura faz com que toda uma redação que o legislador fez fique cristalina e fácil de ser entendida. Como a figura nos ajuda. Vamos lá. Imagine essa operação na qual uma indústria vendeu por 1.000 para um atacadista que vende por 1.300, para um varejista que vende por 1.700. Maravilha. Vamos considerar o seguinte: o ICMS é de 10% na primeira etapa. Então, vai gerar um crédito, vai gerar um débito para a indústria de R$100, débito esse que geraria crédito para o atacadista para a etapa seguinte, se a operação fosse tributada. Mas a operação é isenta. Então não vai ter débito nem crédito de ICMS. Mas o mercado vai vender por 1.700 e ele é tributado a 10%. Débito 170. Será que este mercado poderá utilizar
o crédito de R$100 relativo à etapa anterior à isenta ou não tributada, a etapa do industrial, por exemplo? Essa é a questão. Este estabelecimento mercado só poderá utilizar os R$100 destacado na etapa anterior à isenta ou não tributada, se for produto agropecuário, isso de qualquer maneira, ou outro produto que uma lei de Estado ou DF venha a permitir. Então, se for produto agropecuário, ele pode se creditar normalmente. Ou outro que a lei estadual ou do DF determine. Agora, se não houver isso, o mercado vai ter um débito de 170 e não poderá se creditar do 100. Vai ter que recolher 170. E o curioso é que nessa hipótese que eu acabei de falar, o ICMS se torna cumulativo na prática, né? Porque a primeira etapa vai recolher 100 e a terceira etapa 170. Mas só poderá utilizar como crédito se for produto agropecuário ou outro que a lei estadual autorize. Voltando para mim, e uma curiosidade importante, na verdade, eu não conheço nenhum estado ou DF que tenha autorizado a utilização desse crédito sem que seja para produtos agropecuários. Mas, de qualquer maneira, há na Lei Complementar 87 essa possibilidade. Certo? Vamos lá, voltando. Artigo 23. O direito de crédito para efeito de compensação com débito ou imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenha sido prestado serviço, está condicionado, olha os detalhes. Primeiro, a idoneidade da documentação e, se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Então, voltando para mim, olha os detalhes. Para que um documento fiscal, seja ele relativo à aquisição de mercadoria, de bem do ativo permanente, ou seja ele relativo ao serviço de transporte e comunicação, para que possa gerar crédito, tem que ser idôneo o documento e escriturado dentro do prazo regulamentar. Então vamos lá. Primeira possibilidade, o documento não é idôneo, não gera crédito. Se tiver sem documento, com muito mais razão, não vai gerar crédito. Agora, o documento é idôneo, perfeito, só que não foi escriturado dentro do prazo estabelecido pela legislação do Estado ou DF, também não dará direito a esse crédito. Agora, cuidado, não dará direito ao crédito imediatamente. Vai depender de uma solicitação, de um pedido, etc. Mas não pode se creditar passado o prazo sem que haja um procedimento autorizativo para aquele crédito. Vamos adiante. O parágrafo único determina que o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de 5 anos contados da data de emissão do documento. De emissão do documento. Cuidado. Voltando para mim, a nota fiscal tem basicamente 3 datas importantes. A data de emissão, a data de saída do estabelecimento remetente e no verso da nota anotada pelo destinatário, a data de entrada no estabelecimento destinatário. Então, 3 datas, a data de saída, a data de emissão e a data de entrada. Cuidado, que o direito ao crédito é de 5 anos contados da data de emissão do documento. Não é da data de saída, não é da data de entrada no estabelecimento destinatário, é da data de emissão, 5 anos tem direito a crédito. Agora, cuidado, passado o prazo regulamentar de escrituração do documento, ele ainda tem de 5 anos, mas ele vai ter que ter uma solicitação especial, porque ele perde o direito ao crédito sem que tenha formulado esse pedido especial, uma vez que passou o prazo previsto na legislação para a escrituração daquele documento. Certo? Muito bem. Vejam que o assunto de compensação é muito extenso e ainda vamos continuar com ele na nossa próxima aula. Até lá.